Bom, vamos lá, né? Algumas características gerais. Isso aí a gente já conversou um pouco, vocês já têm inclusive no caderno de vocês um esquema que eu fiz, né, relacionado a essas características gerais dos estados totalitários. Eu peço que vocês acompanhem, inclusive, essa explicação com a leitura, né, desse esquema que eu fiz para vocês, tá? Então vamos ver algumas características que é muito interessante. Eu pedi, inclusive, na aula para que vocês pegassem alguns aspectos, né, algumas dessas características e tentassem identificar se tem alguma coisa, né, relacionada com o nosso mundo atual, Brasil e mundo mesmo, na geral. E, inclusive, provoco vocês novamente. Existe? Né? Vamos ver aí, vamos debater algumas questões relacionadas a isso, tá? Quando a gente voltar lá para a nossa sala de bate-papo. Mas por enquanto vamos discutir algumas dessas características, tá? Vamos começar primeiramente, né, o Estado, como vocês estão vendo aí na figura, fiz questão de colocar entre essas características do meio Estado totalitário, né? Então veja aí que ele está no meio, indicando a centralização, ou seja, do Estado, ele está no meio, ele retém todos os poderes e a partir daí ele vai organizando cada uma dessas características muito bem controladas por ele, tá? Vamos lá. O nacionalismo extremado. Então nós vamos ter esses países com a ideia de que sua nação é superior às demais, que sua nação ela é muito importante. E aí vai ter uma coisa muito interessante, que é a ideia de que existe, ou existiu na verdade, né, um passado de ouro mesmo, né? Ou seja, o ápice daquela civilização, daquele país, né? Então, no caso aqui da Itália, o momento foi, claro, nada mais nada menos que o Império Romano. Então, além do Império Romano, também teve o período ali do Renascimento, né? O Renascimento italiano, das ciências, das artes. Então, sempre trazido a ideia de que, olha, nós somos grandes, nós somos a civilização, tá? Então, a partir daí, vai surgindo sempre claro, né? Olha, o presente é horrível. Por que o presente é horrível? É o presente anterior, claro, à tomada de poder do regime totalitário, né? Quando esse líder totalitário ele assume o poder, o nosso presente é maravilhoso, é o que tem que ser. Mas o presente, ou seja, aquilo que o governo totalitário, o líder totalitário está combatendo para tentar conseguir chegar ao poder, vai ser sempre representado como a decadência daquele país, né? Então, a Itália, nessa época de Mussolini, né? Então, ela era uma monarquia governada lá por Emanuel III, e essa monarquia era vista como um atraso. E Mussolini e todos os que estavam, né, com ele no fascismo viam e divulgavam a ideia de que aquele governo era horrível, né? Ou seja, que era inadequado para aquele momento histórico, que precisaria de uma mudança, porque nós temos que olhar para o nosso passado e ver como nós fomos grandes, nós temos que ser grandes de novo, tá? Então, assim, a partir daí vai a busca de um passado que muitas vezes nem existiu, tá? Eles vão elevar aquele passado, vão fazer uma nova interpretação, tá? E vão começar a eleger outros símbolos ali. E a partir daí começa o nacionalismo, né? Que é a proteção daquele território e dizer que nós somos melhores, que nós devemos desenvolver o nosso país, proteger o nosso país. E começa o ódio, né? Consequentemente o ódio ao estrangeiro, o ódio ao diferente, tá? Nós temos, claro, que o governo centralizado, ele vai mandar e controlar em tudo, como nós vimos anteriormente, na área da cultura, na área da sociedade de uma forma geral, na área da economia,
tudo o governo vai controlar. Temos um militarismo muito forte, porque se o governo ele é centralizado e ele é totalitário, ele precisa ter um aparelho militar muito forte, que é para poder fazer o controle disso. As pessoas não vão aceitar simplesmente, né, de bom grado, um regime totalitário. Se bem, claro, que nós temos uma grande parcela da população que sim vai ser favorável às ideias do Estado totalitário, né? Inclusive tem muitos estudos de filósofos, de psicólogos que tentam entender por que as pessoas elas se deixam, se deixavam, né? Se deixaram levar por essas ideias totalitárias, né? Por essas ideias de inclusive de assassinato, de morte de estrangeiros e achavam correto e apoiavam essas ideias, tá? Então muitos pesquisadores ainda quebram muita cabeça tentando resolver esse tipo de questão, né? Por que será que as pessoas elas se tornam tão manipuláveis? É intencional? Não é? É algo inconsciente? Não é? Bom, isso aí ainda não está muito bem resolvido, né? Ainda é questão de estudos. Bom, então esse militarismo ele é muito importante para que as pessoas se sintam vigiadas, tá? Então é muito importante que elas se sintam vigiadas, que elas saibam que o Estado ele é forte, que ele está em todos os locais e também não esqueçamos, né, que embora o Estado seja muito poderoso, não quer dizer que os opositores simplesmente vão ser eliminados, vão desaparecer. Há toda uma conspiração também dentro desses regimes totalitários que o militarismo é muito importante para proteger, né, esse Estado centralizado, para perseguir os inimigos do Estado. Os inimigos do Estado, que claro, vai ser o antigo governo e vai ser... Aí a gente pode dizer que realmente o inimigo do Estado seria também toda e qualquer pessoa ou grupo político que se filiasse às ideias socialistas, que também se filiasse às ideias democráticas, né, que o povo tem poder, que o povo tem que fazer suas escolhas. Então, tudo isso era perseguido. A propaganda governamental, né? Então, lembra que eu falei que o governo ele não queria apenas entrar no sentido coercitivo, ou seja, mandar pela força, mas também mandar através da psicologia. Então, as propagandas elas são um elemento muito importante nesse momento. Vejo inclusive que hoje em dia, né, a propaganda ainda ela é um dos meios muito importantes para o consumo. Então, assim, naquela época também era muito importante, mas aí para o Estado. Então, essa propaganda era feita como? Era feita com músicas, era feita com alguns gestos, com um gesto marcante, né? Só pensar em Hitler novamente, o Heil Hitler, né? Ou seja, isso aí também é um certo tipo de propaganda, ele cria um símbolo, tá? E, claro, as escolas muda a história, inclusive, gente. A história é um dos grandes pontos de disputa quando acontece isso, tá? Quando acontece qualquer quebra de regime e estabelecimento de um regime novo. Então, uma das primeiras coisas que o novo regime ele vai fazer, mas isso é certo, é ir logo atrás, caçar logo os historiadores, pegar os livros de história, queimar e fazer, né, uma nova releitura, ou seja, criar uma nova interpretação para a história, tá? Então, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu durante a ditadura militar aqui no Brasil. Foi uma das primeiras coisas que os governos fizeram, inclusive tiraram a disciplina de história dos currículos da história, tá? Ou melhor, dos currículos da escola. Não se ensinava história, se ensinava moral e cívica, ou seja, como você ter moralidade e obedecer ao governo, né? Enfim. Bom, então veja, sempre vamos mexer primeiro na história, tá?
Então, uma propaganda vai estar dentro, inclusive, do que vai ser ensinado nas escolas, tá? Então, vai ser ensinado novos líderes, novos é, eventos da história, então sempre vai mudar. E sempre vai tirar aquela história crítica, tá? Aquela história que faz você questionar, que faz você assim, ó, olhar para uma pessoa e cerrar os olhos, desconfiado. Então não, é uma história que você vai só é, ler e dizer é isso, pronto, e é isso aí. A gente tem que se adequar a esse governo. Não é uma história que provoca, tá? É uma história que quer que vocês, que quer na verdade que a população de um determinado local, né, do regime totalitário, ela só se adeque, ela só aceite, tá? A nossa história, ela não quer isso, né? A nossa história, ela quer, na verdade, que vocês desconfiem, né? Então, eu acho que é isso que a nossa história quer hoje em dia. Pelo menos é a história que eu quero que vocês saiam da escola e tenham aprendido, né? Desconfiar de tudo. Vamos lá. Vai ter o culto ao líder, que é uma das coisas chave também, né? Lembra que eu falei que tem a imagem de um Messias, de um homem poderoso? E veja, eu estou falando de um homem, tá? Porque os regimes totalitários, eles também são regimes antifeministas. São regimes de perseguição à liberdade das mulheres, tá? Então, o líder, veja, eu estou falando do fascismo lá na Itália, estou falando de Mussolini. Lá de Hitler, ou melhor, do nazismo é de Hitler. Os ditadores aqui no Brasil foram homens. Então, assim, ó, os regimes totalitários, eles são, é uma das suas características, esse antifeminismo, tá? Então, sempre tem que ser aquele homem forte, viril, aquele salvador, aquele que vai botar ordem na casa. Então, tem que ser um pai rígido. Então, aquele culto ao líder, tá? Aí a imagem de que ele vai ser o Todo-Poderoso. Então, realmente, tem até uma coisa de misticismo nisso, tá? Muitos acreditam até na ideia de que é realmente Deus que manda o seu representante. Então, é uma coisa assim, bem extremada. Aí, claro, a censura aos meios de comunicação, que é uma das características muito fortes, porque os meios de comunicação vão servir apenas como propaganda para o governo e aquilo que o governo quer que a população saiba, né? Então, se o governo controla os meios de comunicação, então não tem como nem você saber o que está acontecendo do outro lado do país, ou na cidade vizinha, ou no estado vizinho, porque tudo vai ser manipulado pelo governo. Então, se o governo quiser vender que está tudo bem, então se está tudo bem, você não vai saber, tá? Hoje, nós aqui na Paraíba, nós estamos passando pela crise, né, do coronavírus, como no Brasil todo, mas o governo de São Paulo, ele é o estado, né, mais afetado. Se nós vivemos no estado totalitarista e ele quisesse esconder essa informação, ele ia dizer, olha, nós estamos com tudo controlado. Nós temos pouquíssimos casos, quase nenhum, e tá tudo bem. Então isso aí, ó, uma censura dos meios de comunicação. A gente só ia ter acesso ao que o Estado dissesse pra gente. O que hoje em dia não é assim, né? Pelo menos aqui no Brasil. Além de ter, claro, as grandes mídias, né? Que seria aí os portais da Globo e SBT, Record, né? São as mais comuns que a gente tem acesso. Mas também temos as mídias alternativas, né? As mídias, né, que são através aí dos sites, né, dos portais, como a mídia Ninja, que é um site de notícias alternativos muito bom e muito importante também, né, que faz um contraponto aí às mídias mais tradicionais. Bom, vamos lá, né, outra característica. O unipartidarismo, claro, se o governo é central, é a imagem de um líder, tá? E esse líder aí, ó, ele não vai ser eleito pelo povo, ou ele não vai precisar, na verdade, ficar sendo participando de eleição, né? Ele já é o líder, então ele vai ser o líder até a morte dele, tá?
ele não é o escolhido, então ele sempre vai ficar no poder. Se ele sempre vai ficar no poder, para que partido? Ele não precisa, o Estado totalitarista, ele não permite ter oposição. Se eu tiver mais de um partido, lógico, vou ter oposição, né? Vai ter oposição de ideias, vai ter conflitos, então não pode, só vai ter um partido. A educação ela é extremamente dirigida, ou seja, controlada, então tudo que é feito na escola, tudo que os professores vão ensinar vai passar pelo controle do Estado, vai passar pelo controle aí dos ministérios, ou seja, principalmente aí na área que eu falei, né, das ciências humanas, né, que é a área que de fato vai questionar o governo, né? É a história, é a sociologia, é a filosofia, né? Então são esses conhecimentos, a geografia, são esses conhecimentos que normalmente eles vão ser mais perseguidos e manipulados, tá? Então vai ter que ser uma coisa mais fechada, né? No caso da história, como eu falei para vocês, eles vão trabalhar mais com datas, né? Tal data aconteceu isso, tal. Eles não vão trabalhar com características, eles não vão trabalhar com problemas, né? Eles não vão trabalhar nessas questões de criticar algo, tá? Bom, aí nós temos o antiliberalismo e o anticomunismo, né? Eles vão questionar esse poder dado demais e excessivamente aos grandes capitalistas. Vai dizer, não, olha, o Estado tem que controlar a economia sim. Por outro lado, ele já vai ser anticomunista, tá? Eles vão deixar muito bem claro que a hierarquia ela é necessária, que o capitalismo ele é necessário, tá? Que a acumulação e que o lucro é muito necessário, tá? Não vai ter uma ideia de que vamos caminhar para o socialismo, vamos diminuir as tensões entre as classes sociais, nada disso. Continua tudo a mesma coisa. Agora só que o Estado tendo um pouco mais de poder. Na verdade, tendo todo o poder, né? O expansionismo territorial. Aí, principalmente nessa época, tanto a Alemanha quanto a Itália tinham essa ideia de se expandir. Eles ainda estavam em busca dos territórios lá na África e também de expandir ali o seu território pela Europa. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem de alguns dos líderes, né, que eu estou falando aqui, dos mais importantes aí desse período totalitário, que é o Benedito Mussolini, tá? Que está aqui ao ladinho, o nome dele, essa é a bandeira da Itália. O Adolf Hitler, né? Alemanha. Antônio Oliveira Salazar, Portugal. E Francisco Franco, lá na Espanha, tá? Todos ditadores muito poderosos e sanguinários, tá? Bom, vamos entrar agora de fato no fascismo italiano. Já sabemos as características que compõem os regimes fascistas, tá? Já sabemos por que esses regimes fascistas eles ganham espaço aí entre guerras. Vimos essas crises todas que aconteceram, tá? A ameaça da União Soviética lá com o comunismo. E agora vamos ver de fato a instalação do fascismo italiano. Por que eu trouxe primeiro o fascismo italiano? Porque é o primeiro regime totalitário dessa época aqui entre guerras a se instaurar de fato, tá? Então, ele é o que vai servir, inclusive, de exemplo para os demais, né? Para o nazismo, para o franquismo, para o salazarismo. Bom, então, ele é um Estado totalitário instaurado lá na Itália por Benedito Mussolini, tá? Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Itália era uma monarquia parlamentar, governada pelo rei Emanuel III. E isso, para muitos, era visto como um retrocesso, porque naquele período ali, a Itália já estava alçando ao mundo
querendo, na verdade, conquistar, mostrar ao mundo que ela estava se transformando em uma potência e queria ter essa influência também na política mundial. Só que esse governo do rei Emanuel III trazia uma série de problemas, tá? A Itália, ela estava imersa em várias crises, embora ela inclusive é considerada, né, como uma das injustiçadas da Primeira Guerra Mundial, porque ela ganha pouca coisa, na verdade, e sai praticamente como perdedora da Primeira Guerra Mundial, porque o que ela consegue ganhar, né, pós-conflito é muito pouco, né, territórios muito poucos, a economia continua defasada, os territórios que ela consegue lá na África também não são dos melhores territórios e assim ela ainda está forçando para conseguir. Então isso torna esse regime muito questionável, né? Muito criticado. Então o que, é que nós tínhamos nesse período aí? As dívidas crescentes da Itália, o desemprego, a agitação social, estabilidade política, greves e manifestações, descréditos nas ideias liberais e democráticas e a ascensão de ideias socialistas entre os operários. Daí nós tínhamos uma série de questões que estavam tornando a Itália ali um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir, tá? E nenhum lugar do mundo queria, né, ter uma agitação dessa forma, porque era o medo também da ascensão comunista. E se você tinha lá os trabalhadores sindicalizados e esses sindicatos com ideias socialistas, gente, era um terror. Então esse rei Emanuel III, ele se filia, né? Ou melhor, ele cria aí uma série, na verdade ele se filia com Mussolini para juntos combaterem esses operários que têm essas ideias socialistas, tá? E também os que eram contra o regime do Emanuel III. Só que o Emanuel III já desconfiava, claro, mas foi de certa forma surpreendido quando o Mussolini ele, né, fez com que uma grande marcha ocorresse até Roma e aí ele conseguisse que forçou na verdade Emanuel III a indicá-lo, né, a ser primeiro-ministro da Itália. Com isso ele conseguiu um grande poder, tá? E nesse período aí Mussolini já era visto pelo grande parte da população italiana como aquele líder, né, como aquele Messias, como aquele ser humano lá, aquele homem, né, que ia salvá-los desses problemas todos. Tá? Então, em 1919, né, surge o fascismo de combate, tá? Que eram fardados de preto e eram conhecidos como os camisas negras. Essa imagem que vocês estão vendo aí são eles, tá? Os camisas negras. Eram apoiados e financiados pela burguesia que temia o avanço do socialismo no país. Então, assim, eles estavam com medo do avanço socialista, estavam apoiando Mussolini, porque o Mussolini tinha, né, junto com os camisas negras, uma grande força para combater esses socialistas, tá? Mas a ideia era que Mussolini, junto com a monarquia, conseguisse controlar os socialistas, os burgueses continuassem no país liberal, tá? Que o Estado não intervisse nas políticas econômicas, só que Mussolini, né, vai dar aí pulo do gato e vai conseguir o governo para ele. Então, em 1921,
Mussolini funda o Partido Nacional Fascista, tá? Deixa eu voltar aqui o slide. Vocês estão vendo essa imagem aqui, no canto da tela. Isso é o símbolo do fascismo, tá? O símbolo que o Mussolini utilizava. E fascismo, na verdade, nada mais é como se significasse uma junção, né, de vários feixes, tá? E elas juntos significa que você tem um poder maior, porque estão juntos, tá? Então imagina, um só você consegue quebrar, mas 30, né? Não, é mais rígido, tá? E, inclusive esse era o símbolo utilizado no Senado lá de Roma. Lembra que eu falei que sempre eles vão, né, o regime totalitário vai buscar símbolos dos momentos áureos, né, aquilo que eles vão chamar de o passado glorioso. Então eles foram lá no período do Império Romano, do grande poder político, né, que Roma tinha sobre o mundo, né, praticamente ali a Europa, e pegaram esse símbolo e colocaram, né, como aí fizeram uma releitura e colocaram como símbolo do Partido Fascista. Bom, fundado o Partido Nazista, até eles se candidatam nas eleições, mas não tem não tem votos necessários para eleger Mussolini como primeiro-ministro, né? É aí que Mussolini, né, convoca, né, organiza essa marcha em 1922 sobre Roma e toma o poder, tá? Toma o poder no sentido de que ele vai ser nomeado, né, pelo rei Emanuel III a se tornar o primeiro-ministro. Com isso ele consegue articular ainda mais a política dentro da Itália, e a partir daí, aí de fato ele realmente toma o poder, destitui o rei Emanuel III, e ele se torna, ele se autoproclama o Duce, ou seja, o chefe, né, o grande líder da Itália. Bom, no poder, o que Mussolini fez? Ele fortaleceu as camisas negras, porque lembro também que uma das características dos regimes fascistas, né, e totalitários é que o militarismo ele tem que ser muito forte para que eles possam perseguir as pessoas que são contra, as instituições que são contra os seus regimes, os opositores de uma forma geral. Então, ele fortalece esses camisas negras porque são eles que vão servir como a polícia, né, do regime fascista. Vão trabalhar para o Mussolini. Então ele passa a controlar a imprensa e a educação, né, nada mais lógico. E a partir daí ele começa a fazer uma série de propagandas sobre o seu governo, a distribuir inclusive imagens dele. Então muitas casas era comum ter imagens do Duce, né, do Mussolini, nas suas salas, tá? Então tem esse culto mesmo ao líder. Ele valorizou o nacionalismo e investiu em propaganda, tá? E aquela ideia de que nós somos italianos, mais do que isso, nós somos os criadores da civilização moderna, nós criamos o Estado, né? Então assim, nós somos poderosos, somos os mais importantes, tá? Então tem essa ideia nacionalista. E se nós formos assim um dia, nós precisamos resgatar isso e ser também dessa forma no presente. E eu, Mussolini, né, Duce, sou o único que é capaz de fazer isso. Reprimiu os protestos, claro, né? Então assim, era proibido ter protestos e era reprimido com força bruta, sangrenta mesmo, assassinatos. Interviu na economia, principalmente a partir do corporativismo, né? Ele não excluiu, não acabou com os sindicatos, tá? Continuou havendo os sindicatos. O que ele precisava acabar nos sindicatos? Com a influência e com as ideias socialistas. Então,
Ele viu, na verdade, os sindicatos como uma grande forma de controlar os trabalhadores. Então, esses trabalhadores estavam dentro desses sindicatos, então o que ele fazia? Ele controlava o sindicato, os sindicatos, as ideias dos sindicatos, e com isso conseguia, né, estar ali próximo do proletariado, né? Então, nesse caso, isso aí, quando o Estado ele toma conta, ele começa a mandar nos sindicatos, isso se chama corporativismo. Então, ele vai mediar as relações entre o patrão e entre o seu empregado. Bom, aqui nós temos as principais características que foi esse regime fascista de Mussolini, tá? Então é a partir daí que nós vamos ter a ascensão desses regimes ao redor aí do mundo, mas principalmente aí na Europa, com o nazismo e com os outros que eu citei no início da aula, tá? Bom, vamos agora entrar na nossa discussão dentro da nossa sala de bate-papo, tá? Então vamos trazer algumas reflexões, vamos discutir alguns aspectos desses regimes que prevalecem até hoje na nossa sociedade, tá? Então assim, eles foram regimes, né? Vamos pensar aqui no fascismo, um regime que controlou a educação, que controlou a imprensa, que controlou a música, que controlou a cultura de uma forma geral, que perseguiu toda uma população que era contra esse regime, que perseguiu todas as expressões que eram tidas como diferentes, porque o totalitarismo ele quer que as pessoas sejam iguais, tá? Então, perseguição aos homossexuais, perseguição aos ciganos, perseguição aos estrangeiros, então, e as pessoas que tinham ideias diferentes, que tinham proposta de sociedade diferente, então tudo isso foi perseguido. Perseguido no sentido de que as pessoas de fato não eram mortas, eram assassinadas, tá? Porque estavam pecando contra aquilo que era maior, que era o Estado. Então, havia esse controle, tá? Então isso aí é antidemocrático. Então vejam, na nossa sociedade, nós temos muitos desses aspectos, tá? E já que nós tivemos essas sociedades que são antidemocráticas e que foram fascistas, totalitárias, nós conseguimos, a partir dos nossos estudos históricos, que são aqueles críticos, aquele que a gente fechou o olho assim, desconfiado, então a partir deles a gente consegue pensar o nosso presente, tá? Ver e tomar cuidado ao rumo de que o nosso país possa estar tomando ou que possa tomar futuramente. Então, a partir desse estudo sobre o totalitarismo, a gente vai poder saber, inclusive, ou desconfiar, ou até projetar, né, os caminhos que a nossa sociedade pode tomar. Será que é interessante ter uma sociedade democrática ou antidemocrática? Uma sociedade em que as pessoas possam ser livres ou uma sociedade em que o Estado e que um grande líder ele vai ditar até que tipo de música você pode ouvir ou não, né? Que filmes você vai assistir ou não, que hora você vai sair de casa, né? Que tipo de governo, de sociedade a gente quer. Então é por isso que nós estamos constantemente estudando essas sociedades antigas, esses regimes que já passaram, né? Que a gente tem a ideia de que, professor, mas isso aí foi década de 30, foi década de 40, acabou, não tem mais isso. Será, gente? Será que nossa sociedade é tão democrática assim? Vivemos tão livres? Temos um país em que a gente pode exercer plenamente o nosso direito de ir e vir? Será que nós temos
um país em qual a democracia ela não é ameaçada, né? Vamos pensar. Bom, vamos voltar aí para a sala de bate-papo e vamos discutir sobre isso. Quero ouvir vocês.